Olá, irmãos, dando sequência à série O Evangelho de Jesus, vamos apresentar hoje o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Mas antes de falarmos sobre o assunto, vamos silenciar nossa mente e vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos. Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. No outro momento ele disse: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o a sós. Se ele te ouvir, terás ganho a teu irmão. No outro momento, Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Esses trechos foram relatados por Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos. Na etimologia da palavra misericórdia, temos a junção de duas palavras em latim: miseratio, que é compaixão, mas cordis, que é coração. Assim, pode-se entender literalmente misericórdia como coração compadecido, ou compaixão que vem do coração. Kardec comentou assim: a misericórdia é o complemento da doçura. Ela está no esquecimento e no perdão das ofensas. Uma noção clara de que todos os seres têm exatamente o mesmo direito à felicidade. Essa compreensão é que nos traz a compaixão. Não podemos confundir compaixão com pena. Às vezes, nosso senso de preocupação com o outro depende da atitude que ele adota. Se a pessoa age de forma negativa, nosso senso de compaixão desaparece. Mas um senso de compaixão verdadeiro é o que nos leva a ver o outro como tendo exatamente o mesmo direito que nós à felicidade. A compaixão que se assenta na afeição, na estima, não se sustenta. A que se baseia na compreensão da igualdade de todos os seres é desprovida desse apego, e é essa a verdadeira compaixão. Por que ter compaixão? Qual é o benefício? Ela nos traz força interior. Geralmente, estamos focados em nossos dramas, e é só eu, meu, e a nossa mente centra tudo em nós mesmos. Então, todas as experiências negativas, mesmo pequenas, se tornam muito dolorosas, enormes, um peso imenso sobre nós. Mas quando pensamos nos outros, nossa mente se amplia e os nossos pequenos problemas se tornam realmente pequenos. E as coisas negativas não prejudicam mais nossa mente. Quando se pensa em compaixão por outras pessoas, alguns perguntam se isso não seria sinônimo de autossacrifício. Não, não é. Porque não se deve ser negligente em relação a si mesmo. Precisamos estar atentos aos recados que vêm de dentro de nós. Nós não podemos ficar o tempo todo cuidando da nossa existência e cuidando dos assuntos, focados somente naquilo que nos interessa, pensando que somos os únicos seres sobreviventes na Terra. Não, não somos. Nós estamos aqui com 7 bilhões de pessoas que vieram para a Terra fazer o mesmo que nós, aprender a amar e ampliar a consciência da sua divindade. Isso nós fazemos no cotidiano, no dia a dia, nas nossas atitudes. Vamos aprendendo isso devagarinho, não apenas numa vida, porque uma vida é muito curta para se aprender todas essas coisas. Essas sutilezas da existência não se aprende só numa existência. Isso é preciso viver muitas vezes, porque vivemos de maneira diferente de uma vez das outras vezes, e assim temos oportunidades, temos aprendizados diferentes em cada existência, e temos oportunidades também muito diferentes que nos dão chance para nós podermos avançar.
Às vezes, um novo enfoque, proporcionado por uma maneira diferente de viver, pode nos abrir a consciência para aquilo que realmente é importante para nós. Não podemos ficar só no eu, no meu, ficar fechado dentro de nós e dentro do nosso círculo mais fechado. Nós temos que ter uma mente mais aberta e aprender a olhar para a humanidade toda como sendo uma grande irmandade. A prática da compaixão também é imensamente benéfica para o sistema imunológico. De acordo com a ciência, os que têm mais compaixão são mais interessados pelos outros, geralmente são mais saudáveis quando comparados com as pessoas egoístas. A mente egoísta, mais voltada para si mesmo, é muito ruim para a saúde. O ódio e o rancor revelam uma alma sem grandeza. Já o esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada moralmente. Infeliz é aquele que diz: não perdoarei jamais. Este, se não for censurado pelos homens, será certamente alcançado pela justiça divina. Como poderá ele rogar perdão para suas próprias faltas, se não perdoa a falta dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando disse para perdoar o seu irmão, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre. Ou, como dizem os nativos do lugar onde eu nasci, toda a vida, toda a vida, toda a vida. Jesus disse: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz não te entregue ao oficial e não te encerrem numa prisão. Em verdade te digo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Também relatado por Mateus. O argueiro e a trave no olho. Eu vou usar os sinônimos para ficar mais compreensível essa parábola. Jesus disse: e por que reparas o cisco que está no olho do teu irmão e não vês o tronco que está no teu olho? Hipócrita, limpa primeiro o teu olho e depois então cuidarás de tirar o cisco do olho do teu irmão. Também relatado por Mateus. Um dos defeitos da criatura humana consiste em ver o mal nos outros, antes de ver o mal que está dentro dele mesmo. Não há dúvida de que é o orgulho que induz o homem a mascarar os seus próprios defeitos, tanto os morais quanto os físicos. Mais uma vez, o ego, o bom e sempre amigo ego, está aí nos fortalecendo e fazendo com que nós estejamos sempre supervalorizando a nossa figura, a nossa situação, a nossa pessoa em relação às outras pessoas à nossa volta. O orgulho realmente é uma das chagas do ser humano. Mas, infelizmente, cá nós, nesse sistema de provas e expiações, o orgulho é uma das ferramentas mais eficazes para nos fazer pensar. Pensar, sim, porque é uma ferramenta negativa, mas também as ferramentas negativas nos fazem pensar. E é quando nós pensamos que nós acabamos abrindo os olhos e percebemos por onde é que andamos passando. Bom, nós estamos falando de perdão. Mas o que é mesmo perdoar? Perdoar não é esquecer. Esquecer e perdoar são duas coisas distintas. O esquecimento, ele é orgânico. O cérebro se apaga, o cérebro ele nos engana. Nós, com o passar do tempo, e eu, como já tenho 70 anos, já conheço bem essa história da memória, né? A memória vai se apagando com o tempo. Algumas coisas realmente vão ficando no esquecimento e nós não lembramos mais. Então, o esquecimento, ele é orgânico. Nós podemos até dizer que esquecemos de uma determinada situação. Mas perdoar é diferente. Perdoar, não. Perdoar é nós irmos na raiz da situação, entendermos o problema e determinarmos que realmente não há nenhuma razão para que eu tenha um sentimento negativo com relação ao meu irmão. Não é verdade? É preciso estar sempre bem conectado com essa ideia de irmandade para perceber que todos nós somos iguais, que todos nós temos o livre-arbítrio, que todos nós podemos errar, que errar é humano. Você não diz isso também?
Errar é humano quando você erra. Pois então, quando o outro erra, também temos que pensar, errar é humano. Todos nós temos o direito de errar, todos nós podemos errar, todos nós aprendemos com os erros. Então eu não posso querer exigir que as outras pessoas nunca errem. Não posso exigir. Se eu aceito que eu possa errar, eu também tenho que aceitar que as outras pessoas também errem. E que eu veja que foi um erro, que aquilo no fundo pode não ser o desejo da pessoa, pode ser um equívoco para uma situação momentânea e que ela precisa realmente se libertar daquilo. Porque quando eu vejo o erro do outro, eu tenho que me lembrar também que o outro pode estar sofrendo com aquele seu erro. As pessoas erram e quando percebem o seu erro, elas sofrem. Se eu fui a vítima daquele erro, eu tenho uma visão daquele erro de fora da pessoa. Ali eu estou só observando, estou só considerando aquilo que me tocou, aquilo que me machucou, mas eu não percebo quanto aquele erro pode ter machucado também a pessoa que errou. Com toda certeza, todos nós já erramos, já nos torturamos, já nos machucamos ao pensar em como podíamos ter errado, porque às vezes nós não aceitamos que nós possamos errar. Nós achamos que somos super-homens, que nós somos angelicais, que nós estamos acima do bem e do mal. Não estamos. Nós estamos na fase segunda da evolução humana. Provas e expiações ainda. Estamos quase na base da evolução humana. Ainda é, sim, possível errar e nós temos que aceitar que nós erramos, porque nós não podemos querer acreditar que temos domínio de tudo que existe, de tudo que é certo, de como funciona o universo, de como funciona a alma humana. Nós não sabemos. Nós estamos aprendendo. Então é preciso perdoar os nossos irmãos. É preciso observar que as deficiências dele não causam problema só para nós, mas podem causar para ele também. Então é preciso aprender a observar de vários pontos de vista. Você, quando olha uma situação, você olha do seu ponto de vista. E do seu ponto de vista, você foi machucado. Você não quer nem saber qual foi a origem da discussão. Você não quer saber qual foi a origem do erro. Você não quer saber se você teve participação nisso ou não. Você só sabe que você foi machucado e você não aceita ser machucado. Então saia de dentro de si, do seu ponto de vista. Vá para um ponto neutro e observe você e o outro. Observe ali que são dois seres humanos, dois aprendizes, duas crianças nessa escola, aprendendo as lições. E veja como aconteceu a situação. Quem deu início ao desentendimento? Será que não foi uma intransigência da sua parte, uma má interpretação da sua parte, ou uma má interpretação da parte do outro que gerou a dificuldade? O que será que aconteceu exatamente ali naquela situação? Você olha para um e olha para o outro. Pois então você vai para o terceiro ponto de vista, que é o ponto de vista do seu opositor, e observa. Por que ele fez aquilo? Como é que ele estava no momento? O que ele estava vivenciando emocionalmente? Como é que ele estava com ele mesmo e como é que ele estava com o mundo naquele momento e por que razões ele queria defender os seus pontos de vista? Ele estava querendo defender seus pontos de vista. Você também não defende os seus pontos de vista? Não defende? Sim, todos nós defendemos os nossos pontos de vista, porque os nossos pontos de vista são como nós vemos o mundo. E nós precisamos agir de acordo com como nós vemos o mundo, porque nós precisamos nos sentir inteiros e seguros dentro desse planeta e desse mundo em que vivemos. Por isso que nós às vezes agimos do jeito que agimos. Tanto eu quanto eles, aqueles que estão à minha volta, aqueles que cruzam o meu caminho. Quando você percebe que o seu opositor pode ter lhe machucado porque ele estava defendendo o seu ponto de vista, o seu direito, a sua visão de mundo, estava defendendo a sua própria integridade, aquilo que ele acredita que é certo e que vale a pena para ele viver, então você vai entender que você não tem outra razão a não ser perdoar, entender e ter compaixão por ele. Compreender que foi só um erro que ele cometeu.
assim como você também comete erros e que você também espera sempre que os outros compreendam os seus erros, que percebam que as suas atitudes involuntárias, que as suas atitudes desarticuladas também sejam compreendidas como erros naturais de um ser humano em aprendizagem. Certo? Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Só para assustar um pouco, eu vou falar do que pode acontecer. A palavra chama-se obsessão. Opa, obsessão? Sim. Se você tem um desafeto, se você ficou com ódio de alguém, você não esquece. Você não esquece. Você carrega esse ódio dentro de você a vida inteira, certo? Já aconteceu com você? Provavelmente isso acontece com todo mundo. Se você não tem o aprendizado do perdão e da compaixão, você vai carregar esse rancor dentro de você por toda a sua vida. Quando eu disse toda a sua vida, eu não disse todo o tempo desse seu corpo, dessa sua existência aqui agora. Você vai carregar dentro de si, porque essas coisas ficam registradas no espírito, não ficam gravadas na sua carne, não fica gravada só no seu cérebro, fica gravada em você. Isso você não esquece agora, você não esquecerá nunca. Se você não perdoou agora, não perdoará nunca, se não fizer nunca um movimento no sentido de resolver a situação. Então é possível que numa outra encarnação, aquelas pessoas que têm ódio de você, que você não perdoou, que você não resolveu, elas poderão continuar também odiando você. E ela poderá seguir, mesmo depois de morta, ainda pensando em você, da mesma maneira que pensava quando estava viva, ou seja, com ódio. O que é que acontece com o nosso pensamento? Já falei disso em capítulos anteriores. Quando nós pensamos em alguém, o pensamento vai até essa pessoa. Quando eu penso em determinado lugar, o meu espírito, o espírito, se mexe pelo pensamento. E ele vai até aquele lugar. Se eu penso numa pessoa, o espírito, vou até a presença daquela pessoa. Certo? Então, isso acontece tanto quando eu estou encarnado ou quando eu estou desencarnado, porque isso nada tem a ver com o corpo, tem a ver com o espírito. Quando os meus sentimentos, eles são emanados em relação a determinada coisa ou determinada pessoa, eu projeto esse meu pensamento, eu projeto essa minha energia que vai até lá. Se é um pensamento bom, vai causar bem a pessoa. Se é um pensamento mau, vai causar mal a pessoa. Se eu tenho ódio de alguém nessa existência, quando eu desencarnar, quando eu largar este corpinho lindo aqui, essa sensação, esse ódio vai continuar. E se eu puder morder aquele infeliz, eu farei tanto nessa existência quanto em outra qualquer existência. Eu estarei lá, ao lado dele, atazanando a vida dele, porque eu quero me vingar daquilo que ele me fez. Eu estou dizendo porque se eu dissesse que ele fez contra mim, eu ficaria aqui posando de vítima, achando que todo o mal que alguém pode fazer a mim é injusto, é desnecessário. Então, se o meu opositor, se aquele que me machucou, ou que eu machuquei, vai desencarnar sem que essa situação tenha se resolvido, ele pode continuar com ódio de mim, com raiva de mim, e vai continuar, mesmo depois que ele desencarnar, vai continuar me atazanando, ou seja, vai continuar me obsidiando, sabe? Obsessores. Obsessores são tanto pessoas vivas quanto pessoas mortas. Quando se fala em obsessão, sempre pensa-se em espíritos obsessores. Sim, espíritos obsessores, mas encarnados ou desencarnados, são espíritos e são obsessores da mesma forma. Existe obsessão entre pessoas vivas. Um ser vivo obsedia outra pessoa viva, outro ser vivo, mesmo encarnado. Você conhece isso? Então observe.
A obsessão não é só de espírito desencarnado, é também espírito encarnado, porque a obsessão é uma característica que pode acontecer com os espíritos, tanto dos outros contra nós, ou de nós contra os outros. Nunca esqueça que nós podemos também ser os obsessores dos outros, obsessores de ideias, obsessores de planos, obsessores de várias coisas. Nós temos essa capacidade. Isso é fogo, né, de pensar. O mestre ensinou: não julgueis para não serdes julgados. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que não tiver em pecado. Lembra dessa passagem? Quando Jesus socorreu aquela mulher? O que aconteceu com aquela turma que estava ali jogando pedra? Disparou todo mundo, porque todo mundo refletiu que não podia ficar atirando pedra em alguém, porque também tinha alguma coisa a espiar. Vocês assistiram o seriado Maria Madalena, do Netflix? É uma obra fantástica. Eu sou fã de carteirinha de Jesus, né? Sou do fã-clube, então eu sou suspeito para falar. Mas o seriado, além de muito bem feito tecnicamente, tem um texto maravilhoso. Tem todas as passagens do Evangelho, essas passagens do Evangelho que eu estou citando, citarei até o fim desse seriado, também lá ele menciona quase todos. E é muito bonito de ver ele falando e de ver a situação em que ele fala e dos ensinamentos que ele traz. A história de Maria Madalena é só um fio condutor para mostrar realmente a passagem de Jesus pela terra. É maravilhoso. Eu recomendo. Eu assisti emocionado, muito emocionado. Eu qualquer dia vou rever novamente. Maria Madalena, no Netflix. Bom, nós não poderíamos falar do perdão das ofensas dos outros e esquecer do perdão a nós mesmos. O auto-perdão é tão essencial para a nossa vida, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, quanto o perdão às ofensas a outras pessoas, ao que ofendemos e às ofensas que são desferidas contra nós. O auto-perdão é aquele perdão por nós mesmos, por reconhecermos que somos crianças, que fizemos erros por circunstâncias, porque estávamos equivocados nas situações em que estávamos vivendo. Porque nós temos que ter essa consciência de que nós nos equivocamos. Aliás, nós sabemos que nos equivocamos às vezes. Nós temos às vezes dificuldade por causa do orgulho, sempre o orgulho de aceitar e de admitir que nós erramos. Mas nós sabemos que erramos às vezes. Então esse auto-perdão, ele é fundamental. E também não é só o esquecimento. Botar para o esquecimento e dizer, não pensa mais no assunto. Não é isso? Não basta só você não pensar. É preciso não sentir aquela emoção que uma sensação, que algo negativo causa dentro de nós. Certo? Quando nós pensamos em algo negativo que nós fazemos ou que os outros fazem, há uma correspondência de sensações dentro de nós. Quando nós lembramos de erros que cometemos, nós temos uma sensação ruim dentro de nós que chamamos de remorso. Remorso. O remorso, às vezes, corrói a nossa existência, corrói a nossa alegria, corrói a nossa vida. Então é preciso não ter remorso, mas ter compaixão por nós mesmos. Buscar com seriedade, com honestidade, não passando panos quentes, né? Não criando uma situação para amenizar, para fazer de conta. Não, com seriedade de sentimento, olhar para dentro de nós e dizer, puxa vida, essa foi mancada minha, mas eu sou filho de Deus, eu estou na escola, eu posso ter sido reprovado nessa disciplina, mas eu farei de novo e vou passar. Sim, eu farei de novo e vou passar. Às vezes a gente é reprovado na disciplina mais de uma vez, até que realmente a gente entende e passa para frente.
Nós erramos nas nossas atitudes, às vezes uma, duas e muitas vezes, até que finalmente compreendemos o mal que causamos a nós mesmos. E é quando nós entendemos esse mal que causamos a nós mesmos, que então nós podemos pensar em nos perdoar. Mas nos perdoar de verdade. E poder olhar para dentro de nós e não sentir mais o remorso. E olhar para dentro de nós e ver que fizemos as pazes com a nossa alma. Isso é muito importante. Isso é fundamental para que a gente possa viver e até ao final da nossa existência, podemos passar para um outro plano sem ficar com vestígios, sabe? Para ter que aparar depois, ficar com coisas para depois termos que resolver os famosos karmas que nós vamos carregar junto conosco. Não, vamos apaziguar e resolver tudo enquanto estamos por aqui. Problemas dessa existência, vamos resolver nessa existência. E aqueles pequenos problemas que temos das existências anteriores, se vierem à nossa lembrança, nós também teremos e poderemos resolver nessa. Quando vemos os benefícios de uma mente compassiva e o mal de uma mente não compassiva, é fácil ver a diferença. Então, voluntariamente, iremos analisar e mudar cada vez mais a nossa atitude. Assim, dia após dia, nós mudaremos. O treinamento da mente não pode ser imposto a ninguém. É preciso que nós mesmos vejamos os benefícios. Pense sobre o que o ódio traz para a sua vida, para a sua saúde, para as pessoas que estão à sua volta. Pense sobre a compaixão e o que ela traz. E assim teremos o ímpeto de cultivar certos valores e rejeitar outros. Dessa maneira, crescemos a cada dia, mas se não fazemos nada para reduzir nosso ódio e cultivar a compaixão, tudo ficará como está. A semente nunca germinará. Normalmente, nossos problemas nascem de percebermos apenas o nível das aparências e não a realidade. Ficamos no nível das aparências e, com base nelas, fazemos o nosso julgamento. Também nos concentramos na felicidade de curto prazo e não na de longo prazo. Sempre que estamos só pensando na felicidade de curto prazo, nós acabamos, às vezes, atropelando a situação e cometemos erros. Ok? Então vamos encerrar silenciando novamente para fazer a oração que vamos fechar o trabalho de hoje. Senhor do Universo, dai-nos a tua luz e o teu amor, o teu conhecimento e a tua verdade. Precisamos de ti, Pai amado. Ensina-nos. Somos crianças ainda a engatinhar pelo chão terreno. Ajuda-nos para podermos caminhar a passos largos ao teu encontro. Dai a todos nós aqui presentes tudo o que necessitamos. Somos fracos. Ajuda-nos, Pai amado. Queremos mudar ainda hoje. Mudar para mais perto de ti, para mais perto dos que de nós precisam. Obrigado, Senhor, por todos nós.